Você tem uma marmoraria, mas você sabe vender pedra natural? E aí eu tô falando de pedra natural porque vamos pensar que o princípio de uma marmoraria é vender pedra e pedra natural. Por mais que a gente tenha aí no mercado várias pedras industrializadas, muito assim, boas opções de pedras industrializadas, mas qual seria aí o produto mais interessante, o produto que mais classifica uma marmoraria que não seja pedra natural? Por incrível que pareça, mesmo sendo pedra natural, o produto assim que mais vai classificar uma marmoraria, que é o produto principal de uma marmoraria, muitas marmorarias ainda não sabem vender pedra natural. E o que seria, Gerlânia, vender pedra natural, né? Quando eu falo não sabem vender pedra natural, não entendem do produto, não sabem explicar para o cliente que produto que ele está comprando, né? Então, é mais uma pedra natural e tudo fica ali dentro de pedra natural. Mas existem vários tipos de pedras naturais, desde as nacionais aí, que são aqui brasileiríssimas, até as pedras naturais importadas. E aí o que acontece? Tudo vira mármore. E não é tudo mármore, né? A gente tem vários, ou tudo vira granito, e não é. Então, o que é muito fundamental para você que é uma marmoraria, você precisa entender o que tem no mercado. Quais são as pedras naturais que tem no mercado? Entendeu isso, né? Que a gente começa aí com granito, que a gente tem basalto, que a gente tem mármore, que a gente tem os quartzitos, que são pedras maravilhosas. Mas esse vídeo não é para falar dos produtos. A gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Coloquem aqui embaixo se vocês querem um vídeo falando sobre produto. Esse vídeo é para falar sobre venda de pedra natural. Então, primeira coisa, quer vender pedra natural? Você, marmoraria, precisa ser expert nisso. Você precisa entender o que é uma pedra natural, você precisa entender quais são os tipos de pedras naturais que tem no mercado. Quando você entender isso, aí você vai conseguir debater com um cliente que não gostou do veio, sabe assim? Porque o cliente é chato, o cliente não gostou do veio, o cliente quer devolver a pia porque tinha um veio assim assado. Nossa, ele tem que entender que é pedra natural. Só que você, às vezes, como marmoraria, também não gosta daquele veio. Também acha que aquele veio é um defeito, né? E a gente vê muito isso, da própria marmoraria, o cliente chegar e a própria marmoraria, realmente não tá bom, né? E aí, gente, a gente precisa entender o que não tá bom, o que não ficou legal mesmo, de fato, que pode acontecer, com aquilo que realmente é aceitável, que é a maioria que a gente ouve aqui das marmorarias falando, aquilo que é aceitável, aquilo que é normal, aquilo que faz parte de um material natural e que o cliente não quer aceitar, mesmo tendo todas as instruções no início da venda, né? Porque na hora que você vende uma pedra natural, você precisa explicar para o cliente sobre aquele material. Esse material é assim, mas esse material, tá vendo esse detalhezinho desse veio aqui? Eu não gosto desse detalhezinho desse veio. Neste momento, você como especialista deve filtrar. Será que esse cliente tem um perfil de pedra natural? Será? Ou você vai falar para ele, não, isso aí eu não vou tirar para você. Eu não vou colocar essa parte que tem esse detalhezinho. Se você fizer isso, pode acontecer de você pegar uma chapa e realmente desenhar ela inteira para o cliente, chamar o cliente falar, eu quero que corte aqui, aqui e assado. Mas você precisa considerar o aproveitamento desse material. Porque se você tem uma chapa inteira e você tira o tampo molhado do meio, aí você vem e tira do lado esquerdo o tampo seco, aí o frontão você tira de baixo e você retalha essa chapa inteira, você vai perder muito material. O cliente vai pagar essa perda ou você vai assumir essa perda? E aí tem muitas marmorarias tendo prejuízos por causa disso. Porque o cliente vai lá e muitas vezes quer escolher e não faz o melhor aproveitamento da chapa, mas ele não pagou por uma chapa inteira. Ele pagou pela parte que ele vai utilizar. Então tomem cuidado com isso, né? Instrua o cliente sobre o que é o material natural, instrua a sua equipe sobre essa questão do aproveitamento da chapa, porque você pode sim fazer isso, o cliente pode ir lá desenhar a chapa e falar eu quero aqui, mas desde que você cobre, porque senão você vai ficar no prejuízo, porque depois você não usa esse material, não consegue medida para usar o material. Façam isso e tenham em mente que a coisa mais importante é entender o que é um material natural, entender que o material que você vende não se trata de um defeito, mas sim de uma qualidade, que é um material único. Então o material natural ele tem essa coisa que é muito bacana de realmente cada pia vai ser diferente da outra, isso é muito legal, entender isso.
E se também se explicar isso para o cliente, mas se proteger de alguma forma. Como? Olha, você pode aprovar o lote do material. Chama o cliente na sua fábrica, ele olha o material, olha a chapa, explica para ele, olha, vai ser cortado dessa chapa aqui, tá vendo? Não tem como você escolher detalhezinhos do material, é um material natural. Mas você também tá vendo a chapa inteira, não tá vendo, cliente? Tô vendo a chapa inteira. Quando a gente corta, essa visão ela é diferente, porque quando você vê uma chapa inteira, você não vê os detalhezinhos, muitas vezes, dos veios. Quando você corta uma peça com 60 de largura e 1,5 m, aí você já vê, só foca naquela peça menor, o que você vai ver? Você vai ver aquela pintinha que você não viu na chapa inteira, por exemplo. E isso é absolutamente normal, mas a gente precisa deixar claro para o cliente isso. Agora, o que eu recomendo para vocês? O cliente chegou e ele tá com muitas objeções em relação ao material natural. Ele até gosta do material natural, mas ele tá citando o tempo todo essa preocupação com os veios, ele tá querendo escolher os detalhes dos veios. Eu não tô falando do cliente que tá querendo um lote mais claro, um lote mais escuro. Tô falando do cliente que ele quer uma chapa e ele fala, ai, sabe essa linha aqui? Não gostei. Sabe esse detalhe aqui? Não gostei. Um cliente muito criterioso, eu sugiro para você que direcione esse cliente para o material industrializado e seja muito claro no momento da venda. Porque aí depois você não vai precisar lidar com tanta situação. Ah, eu não gostei disso. Ah, eu não gostei daquilo. Olha, lembra que eu te chamei para provar a chapa? Lembra que eu te expliquei que não tinha como fugir desse e daquilo? Ah, lembro. Ah, lembra que eu te falei no momento da venda também que uma opção, caso você quisesse, era um industrializado? Lembro. Então, se você se pautar, você vai ter menos problema depois. E aí, gente, sempre passar para o cliente também essa questão da beleza. Porque às vezes o cliente que não entende muito de pedra, ele vê aquilo como um defeito e aquilo é a beleza do material. Olha, você vai ter uma pedra única na sua casa. Ó, tá vendo esse detalhe, esse veio que você tá falando? Foram milhares e milhares de anos para que esse veio aparecesse. Olha que interessante. Então tudo isso é uma abordagem diferente. E aí a gente tem também aquelas situações onde por algum motivo, na hora de cortar um frontão, na hora de fazer um detalhe de saia, saiu algo que ficou desproporcional. Aí sim, aí isso é algo que você pode pegar e nem deve sair da fábrica assim, mas algo natural de rocha, né, que faz parte da rocha natural, isso deve ser algo visto com naturalidade, não pode ser algo assim, nossa, aí o cliente falou, ou então o cliente chegar e trazer várias reclamações do material natural e você não ter argumento. E você vai ter argumento se você se preparar, se você estudar sobre o material, se você entender essas diferenças, se você entender a diferença de uma pedreira para outra. Tudo isso vai te dar base para você conseguir explicar para o cliente ainda antes da venda e depois não ter que lidar com essas situações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tema, não deixa de curtir e também colocar aí os temas que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá bom? Obrigada e até!